Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gustavo Bruno, professor de Física, e hoje eu trouxe uma dica muito massa referente a um dos assuntos mais corriqueiros da nossa prova do Enem. E hoje o nosso tema vai falar sobre elétrica. A gente sabe que a elétrica, ela tem algumas subdivisões que é muito importante ficar ligado. De um lado, a gente tem a eletroestática, que estuda o comportamento dos elétrons parados, e do outro lado a gente tem a eletrodinâmica, que estuda justamente o movimento dessas cargas elétricas. Hoje a gente vai focar um pouco em um dos assuntos, em um dos temas que o Enem gosta muito de cobrar. Apresento a vocês a associação de resistores. Quando a gente fala de associação de resistores, a gente tem essa quebração aqui em duas situações. A gente tem a associação em série e a associação em paralelo. O que é importante para a gente? Identificar isso dentro dos textos. Às vezes é muito fácil a gente fazer isso. Ele vem uma figura, mas e se vier algum texto ou uma figura que não está tão no nosso cotidiano? A gente tem que estar muito esperto de como identificar uma associação em série e uma associação em paralelo. E uma das coisas mais importantes que também já foi tema dos últimos Enem, como calcular a resistência equivalente. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos começar pela associação em série. E aí, onde é que vem a nossa primeira pergunta? Guga, como é que a gente identifica a associação de resistores em série? Observa que em uma associação em série, existe a passagem da mesma corrente pelos resistores, ó. Temos aqui o resistor R1, R2 e R3, e eles estão sendo alimentados pela mesma corrente. A corrente I, que passa no resistor 1, é a mesma que passa no 2 e é a mesma que passa no 3. Então, como eles são alimentados pela mesma corrente, podemos dizer que esses resistores estão em série, estão ligados em série. E aí onde é que vem a ideia da resistência equivalente? O que é a resistência equivalente? Eu estou dizendo para vocês que esses três resistores, eles podem ser substituídos por um só. E esse único resistor irá fazer o mesmo trabalho que esses três eles fazem juntos. E para a gente calcular a sua resistência equivalente, basta que a gente some a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Ah, Guga, tem mais de 3 resistores, 4, 5, 6, não tem problema. É só a gente continuar somando e aí você vai ter a sua resistência equivalente. Do outro lado, a gente tem agora a associação em paralelo. Fica muito ligado com relação a isso. Para a gente identificar a associação em paralelo, você vai observar que eles possuem a mesma diferença de potencial. O resistor 1, 2 e 3 estão conectados no mesmo início e no mesmo fim. Então eles têm, ó, a mesma diferença de potencial, ok? E para retirar a resistência equivalente, a gente vai pela soma dos inversos. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e se tivessem mais de 3 resistores, era só continuar a nossa álgebra, mais 1 sobre R4 e assim sucessivamente, ok? Então fica muito ligado que com certeza isso vai cair no Enem. E para a gente finalizar, o nosso último tópico é sobre uma das leis de Ohm, que ele fala que a diferença de potencial tem que ser igual a resistência vezes a corrente elétrica. Isso é uma das equações mais importantes que a prova do Enem costuma cobrar pra gente. Fica ligado, circuitos elétricos vai cair no Enem.